Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos continuar estudando alguns assuntos importantes da nossa disciplina. Para hoje, então, espero que você já esteja com o seu livro didático e esteja também confortável para que você aprenda hoje, com mais um dia de excelência, tudo que for inerente à disciplina de arte. Te convido, então, a fazer parte deste momento escolar a partir de agora. Vamos lá estudar comigo? Pronto, queridos. Agora, com minha tela aparecendo para vocês, eu gostaria de trazer uma informação importante para nossa aula de hoje, viu? Vou trazer uma plataforma virtual hoje que vai nos auxiliar a entender o nosso conteúdo de hoje, tá? O nome dessa plataforma é essa aqui, ó, Google Arts and Culture. É um nome difícil, né? Mas ele não é tão assim difícil de entender e de mexer, não, tá? O que acontece? Essa plataforma, que é uma plataforma da Google, tá? É uma plataforma cheia de imagens, de história, de conteúdos voltados à arte, tá? Por exemplo, eu já estou com ela aberta aqui e eu já deixei aqui, ó, à mostra alguns exemplos. Por exemplo, faça experiências com aprendizado de máquina e música, experimente este capacete mítico, tocar uma pintura de Kandinsky, tá? Aí nós temos aqui ainda a história, as características das obras de alguns artistas. Depois nós temos algumas ferramentas que nós podemos fazer por meio da arte, jogar alguns jogos que foram feitos para entretenimento mesmo e conhecer o objeto artístico de determinado autor, enfim. Dá para nós conhecermos alguns museus, algumas obras de arte, alguns lugares, ok? Ano passado, eu trabalhava bastante com os meus alunos, tá? Com os meus alunos do sexto ano, com os meus alunos do sexto ano, é, essa plataforma aqui. Essa plataforma e uma outra plataforma chamada Google Earth, tá? Aqui nós conseguimos trabalhar inclusive com as cores, é bem bacana. Mas, professor, o que vai nos interessar para hoje? Turma, o que vai nos interessar para hoje é justamente algumas imagens sobre arte rupestre. Eu vou aqui, ó, nessa lupa, coloco arte rupestre como pesquisa e imediatamente a plataforma, eu vou deixar o link inclusive junto aqui embaixo do vídeo, tá? O link dessa plataforma. E imediatamente a plataforma nos redireciona para é, essas pesquisas aqui que foram feitas, tá? Para esses sites, enfim. Nós temos exposição online, nós temos aqui, ó, algumas imagens voltadas à arte rupestre, alguns locais e por aí vai. Ó, mas o que eu quero para hoje é isso aqui, tá? Nós conseguimos passar aqui, ó, e ver quais artes foram feitas em rocha ou rochedo. Quando nós descemos um pouco mais, nós temos o nome de alguns lugares, tá? Como, por exemplo, Grampians, Lascaux, Matera, tá? Agora, nós vamos abrir aqui, ó, em Lascaux, tá? É o nome, tá? Lascaux, que é situado no sudoeste da França. Olha que maravilha. Aqui, de fato, iniciaremos a nossa aula. Professor, mas o que, que o senhor quer mostrar com Lascaux? Bem, a nossa aula de hoje é sobre arte rupestre. Professor, mas o que significa rupestre? Rupestre, turma, significa o que vem e o que tem de origem da rocha ou do rochedo. Se você faz uma pintura na pedra, significa então que você elaborou uma arte rupestre. Isso mesmo, uma arte rupestre. E aí, turma, nós vamos observar o seguinte, ó, vejam, Lascaux é uma caverna, tá? O nome é esse mesmo, tá? Porque é francês. É uma caverna situada no sudoeste da França. Interessante estudarmos sobre essa caverna porque lá encontraram inúmeras pinturas rupestres, tá? As paredes foram desenhadas
com pinturas de bovídeos, cavalos, cervos, cabras selvagens, felinos, etc. Aqui na nossa plataforma do Google Arts, nós temos algumas informações sobre essa caverna, tá? E ela é muito antiga, tanto que ela data ainda no período Paleolítico, que é um período bem antes de Cristo, tá? Dentro dessa caverna foram encontradas essas pinturas aqui, ó. Vamos abrir essa daqui, tá? Quando nós abrimos, nós vamos identificar, deixa eu dar um zoom, que aqui nós temos um animal em formato de boi. Foi uma pintura feita nesta caverna, tá? Aqui nós temos uma outra pintura, ó, vejam bem, em formato já de cavalo. Aqui também, cavalo, e aqui nós temos o boi. Turma, então isso significa que tanto o boi e o cavalo são animais que já existem bem antes de Cristo e eles já são bem antigos, tá? Se duvidar, eles são mais antigos do que a própria raça humana. Professor, mas como que o senhor sabe disso? Porque foram encontradas nas paredes desta caverna manifestações desses animais, tá? Por isso, arte rupestre. Vamos ver outra, tá? Porque nós temos aqui muitas manifestações aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos ver. Podemos escolher aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui nós temos uma outra, ó. Parece ser um cavalo, né? Pelo menos o desenho lembra muito a um cavalo, tá? Aqui nós temos algumas informações da imagem, mas o que nós podemos aqui identificar, a estrutura lembra muito um cavalo, né? Vamos ver o que mais nós temos aqui, ó. Ó, vários animais de formato bovídeo, mais animais do mesmo formato, olha aqui, ó, tá? A caverna, como que é a caverna? Aqui nós temos uma imagem de como é a caverna, tá? A caverna era desta forma, e você pode me perguntar, inclusive, o seguinte, mas professor, por que que desenhavam nas cavernas? E eu te respondo. A caverna era o local em que o ser humano tinha para se abrigar do sol e da chuva. Como ele tinha contato também com alguns animais, naturalmente para servir de alimento, o ser humano ainda não tinha conhecimento da escrita, tá? Ele se manifestava por meio de imagens e provavelmente a sua fala ainda era extremamente arcaica, sabe aqueles primitivos? Então, ele era bem primitivo mesmo. Para que o ser humano desenvolvesse a fala e a escrita, levou-se milhares de anos até chegarmos ao estado atual. Hoje, por exemplo, você pode escrever seu nome completo, mas aqui, neste período da arte rupestre, o homem não sabia escrever seu nome, e muito menos falar direito, tá? Ele se expressava de uma forma dificultosa, mas existia uma forma dele expressar o que ele via e o que ele sentia, que era fazendo pinturas nos interiores das cavernas. Então vejam aqui dentro desta caverna algumas imagens que representam este período, tá? Essa plataforma ela vai nos auxiliar de uma forma assim gigantesca até o final do nosso ano, porque eu pretendo utilizar tanto nesse meio virtual que nós estamos, quanto na forma presencial, ok? E aí eu vou dar uma pausa e nós vamos conhecer uma outra ferramenta virtual que eu quero que vocês conheçam, que é extremamente interessante termos este contato, tá? Vamos lá. Vamos pegar esse nome aqui, ó, Lascaux. Eu vou copiar, tá? E aí, turma, observem que este nome aqui é o nome da caverna, né? Das cavernas, o complexo de cavernas situado na França. E aqui eu estou te mostrando algumas pinturas que foram encontradas nesta caverna. Mas eu não te mostrei, de fato, onde está situada a caverna de uma forma mais concreta. Eu só citei. E agora nós vamos fazer uma viagem virtual até esta caverna. Vamos lá?
Pronto. Aqui nós temos essa plataforma chamada Google Earth. Tá aqui, ó. Vocês provavelmente já devem ter conhecimento desta plataforma. Ela hoje vai nos auxiliar a encontrar onde fica Lascaux. E nós vamos aqui, ó, em abrir o Earth. Ó, pronto. E nós vamos fazer literalmente uma viagem virtual. E eu vou te convidar a este mundo, a esta viagem, viu? É muito bacana, turma. Muito bacana. Vamos lá? Para que tá abrindo. Vamos lá, vamos lá. É um desafio, né? Vamos lá, ainda tá abrindo. Tá carregando, na verdade. Pronto. Vou diminuir aqui para vocês observarem. Ó. Aqui nós temos a imagem do nosso planeta, tá? Eu estou girando aqui o planeta. Ó, que legal. Você consegue ter uma visão completa do planeta Terra, ó. Eita, ó, aqui é só mar, né? Nosso mundo, perdão, nosso planeta Terra, ele é composto assim por uma grande quantidade de água. Nós estamos aqui, aqui é o Brasil, não é verdade? Se nós formos dar zoom, ó, agora aparece a linha do Brasil. Nós moramos neste país. Se eu for dar mais um, aqui é América Latina. Se eu for dar mais um, ó, eu consigo enxergar agora o Brasil de uma forma mais clara. Ó, Brasil. Vou dar mais e mais zoom. Ó, agora eu consigo ver os territórios dentro do nosso país. As divisões que formam os estados. Vamos lá, vamos continuar. Nós estamos no Amazonas, então vamos para o Amazonas. Estou dando mais um. Dentro do Amazonas, nós estamos em Manaus, estamos bem aqui. Olha os outros municípios: Tocantins, Tefé, Coari, Manicoré, Parintins, que já é pertinho do Pará, Lábrea e por aí vai. Mas vamos focar aqui em Manaus, ó. Bem aqui em Manaus. Olha, Manaus é um pontinho no mundo, né? Nós somos muito pequenos em relação ao mundo. Vamos lá, vamos continuar. Apareceu agora Iranduba, já, Manaus ali já está tendo forma. Ó, nossa cidade já está ganhando aqui uma dimensão. Aparecendo o nome do bairro, dos bairros, Cidade Nova, Flores, Japim, Jorge Teixeira e por aí vai. Agora as casas, aeroporto aqui e aí vai. Turma, o legal de se trabalhar o Google Earth é que você consegue ver, por exemplo, onde que está a escola. Vamos ver? A escola fica aqui, em Meados da Compensa, Santo Agostinho. Mas para cá, para o Santo Agostinho. Tô dando zoom, tô dando zoom. Legal, né? Aí aqui nós conseguimos enxergar, ó, toda a construção, as construções. Instituto de Educação El Shaddai. Vamos dar zoom aqui. Eu apertei, já apareceu uma informação aqui, ó, do El Shaddai. Eu quero ver a frente do El Shaddai. Vamos aqui. Olha que legal. Pronto, aqui nós temos a frente da nossa escola. Que legal, né? Agora eu vou voltar. Eu quero voltar para o planeta, eu quero ter um olhar do planeta. Já estou em conhecimento do local onde eu estou. Agora eu vou aqui, ó, nessa lupa e vou procurar por Lascaux, que é o nome, inclusive, né, do complexo que nós estávamos estudando, da caverna. Vamos lá? Vamos lá, olha só, já cliquei.
Ele vai nos redirecionar. Olha que legal. Ó, é tudo de maneira automática, tá? É aqui então que se encontra a caverna, onde nós tivemos as primeiras manifestações artísticas do ser humano e, inclusive, a forma de comunicação do ser humano. Vamos ver se nós conseguimos ver ali, ó, mais e mais, dando mais um, voar aqui, ó. Vamos lá. Estou dando zoom. Já conseguimos observar aqui que tem muita plantação, muita mata, floresta. Eu não sei se vocês chegaram a viajar para Presidente Figueiredo e ir às cachoeiras e tal. A sensação é essa, né, que nós temos. Ó, aqui, como tem muita floresta, a floresta ela não deixa a gente ver com mais precisão. De qualquer forma, você agora já tem conhecimento de como que você consegue encontrar a localização das cavernas. Tanto que eu vou retornar ao nosso planeta, ó, de uma imagem central, e aqui nós conseguimos ver de uma forma assim bem mais ampla onde que fica situado. Ó, ou seja, que Espanha, Portugal, na parte europeia, tá? Fica ali pela Europa. Ó, França, né? Que legal. Agora que eu já mostrei para você essas duas plataformas que nós vamos utilizar bastante, 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 nós vamos pegar o nosso livro didático e nós vamos fazer os primeiros comentários, a primeira abordagem introdutória do nosso material. Vamos lá? Pronto, voltei aqui num passe de mágica para o nosso livro. O livro que você deverá pegar é este, livro didático, arte, sexto ano. E aí, deixa eu passar aqui a página. Você vai encontrar estas informações aqui. Vou ampliar aqui para que nós tenhamos uma visão melhor. Antes do antes, faz uma relação à arte rupestre. Nós temos aqui, ó, Piteco, personagem criado por Maurício de Souza em 1963, tá? Na 35ª Mostra Internacional de Cinema. E aqui ao lado nós temos o personagem Piteco estilizado pelo quadrinista paraibano Chico, que publicou o livro Piteco Ingá em 2003, de um formato de mangá, né? Não é verdade? E aqui nós temos algumas perguntas a serem trabalhadas. Primeiro, você se lembra de que fez há 1 hora? Você se lembra? Eu lembro, mas às vezes eu não lembro. E do que aconteceu ontem? Ontem já fica um pouco mais difícil. Talvez isso não seja difícil de recordar, mas como saber o que aconteceu antes de você nascer e muito antes do nascimento de seus pais, avós e tataravós? 2. Você consegue imaginar como era a vida dos primeiros humanos surgidos na Terra? Excelente pergunta, excelentes para que nós possamos refletir sobre o que é arte rupestre, tá? Em seguida, nós temos aqui alguns objetivos que nós vamos trabalhar até o final deste capítulo, tá? Nós vamos aprender o que são mitos, aprender o que são ritos e descobrir as suas relações com a arte rupestre, tá? Nós vamos conhecer um pouco da grande diversidade da arte rupestre brasileira. Eu mostrei para você lá na França uma variedade de pinturas que foram encontradas nas cavernas, mas aqui em solo brasileiro nós também temos pinturas que foram encontradas, tá? Bem antes dos próprios índios existirem em solo brasileiro. Nós vamos observar que algumas pinturas rupestres podem ser registros das danças que ocorriam na pré-história, como é o caso da tarântula, por exemplo, né? Que hoje deu desenvolvimento, vamos colocar como desenvolvimento a ciranda,
tá? Aprender a importância de preservar essas produções que existem há milênios. Você pode perguntar, professor, mas por que eu tenho que aprender sobre esse assunto? E eu vou te responder, para que você entenda a sua origem, a nossa origem enquanto ser humano no planeta Terra, tá? Depois nós vamos fazer um desenho, uma pintura, nós vamos produzir gravuras como faziam os nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles tinham essas técnicas de desenho, pintura e gravuras para que ocorresse uma manifestação dos sentimentos, uma manifestação de forma em se expressar, já que a fala não era desenvolvida e muito menos a escrita. Então, a arte foi extremamente importante neste período. Se você parar para pensar, nós temos inúmeras formas de expressão, como, por exemplo, a língua brasileira de sinais, em que nós temos ali a forma de expressão por meio de gestos, na verdade, feitos com as mãos e principalmente no nosso rosto. As nossas expressões faciais, elas mostram muito o que nós estamos querendo dizer. Se nós estamos gostando de algo, se nós não estamos gostando, se nós estamos sentindo prazer ou não. Então, nós observamos aí que, assim como a arte rupestre foi um fenômeno de comunicação e de expressão de sentimento, e também a forma de entendermos ali como era o ambiente dos nossos ancestrais, ela não é a única forma, ok? Até o final também deste capítulo, nós vamos saber mais sobre artistas contemporâneos, ou seja, do dia a dia, do nosso período atual, que se relacionam de alguma forma com a arte da pré-história. Aqui nós temos o objetivo que é dançar uma ciranda. Eu não sei se até o final nós vamos conseguir dançar uma ciranda, tá? Eu vou ainda pensar direitinho como é que nós podemos fazer. De qualquer forma, nós vamos ter conhecimento sobre a ciranda e a sua relação com a arte pré-histórica, tá? Em seguida, nós temos aqui minha biblioteca. Vou deixar que você leia este trecho aqui. Em seguida, nós temos um comentário que eu queria destacar. Você sabia que 98% do tempo da existência humana se deu na pré-história? Isso mesmo, turma. Há aproximadamente 2 bilhões de anos surgiu o Homo habilis. Professor, o que é Homo habilis? O homem habilidoso, tá? Habilis deu a palavra habilidoso e homem deu a palavra homem, tá? A primeira espécie de hominídeo capaz de produzir objetos. Então, por que é importante pesquisar, aprender sobre o Homo habilis? Porque graças a esta espécie, nós vamos entender a sua relação com o domínio do cultivo, a domesticação de animais, tá? E bem depois o surgimento da escrita. Mas é só uma curiosidade, ok? Vale também lembrar que a pré-história, que é o momento que nós estamos estudando, ela é conhecida como Idade da Pedra. Eu não sei se vocês já pararam para assistir os Flintstones, que é um desenho que passava no meu tempo, inclusive, eu não sei se hoje ainda passa na TV, mas os Flintstones vai narrar ali a história de alguns personagens que vivem na Idade da Pedra, tá? Professor, mas o que isso? Para que eu devo saber sobre isso? Isso é relevante para a minha vida? Sim, é muito relevante. Em que sentido? Que nós vamos entender que o processo tecnológico ele só existiu graças à Idade da Pedra. Que mesmo a pedra, hoje em dia, nós não olharmos para ela com esse teor artístico, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles utilizavam como forma de se manifestar. Então vejam o quanto é importante preservarmos este período da história. Tá? Hoje nós utilizamos pedra para outra coisa, para construção de casa, construção de moradias, mas antigamente nós devemos pensar em relação a isso, que antigamente a pedra ela servia como se fosse um papel hoje em dia, tá? Para que eles, os nossos ancestrais, pudessem desenhar, pintar, enfim, tá? Aí depois eu vou deixar que você leia direitinho isso aqui, tá? Essas curiosidades. Nós vamos passar para esta imagem aqui,
que é onde vai ser o ápice, provavelmente, da nossa aula. E aí eu vou só comentar aqui rapidamente. O nosso material ele fala o seguinte, que o crânio da mulher batizada como Luzia viveu onde no caso a Luzia, ela viveu onde é hoje o estado de Minas Gerais. Quando encontraram o crânio, fizeram dela, do crânio, uma reestrutura, tá? Para podermos identificar como que era a face dela, já que ela viveu há mais de 11.000 anos. Gente, é muito tempo. Nem o próprio Brasil existia, nem a própria Europa era formada. Então, vejam, é importante nós termos esse conhecimento, porque mesmo antes dos indígenas já havia gente vivendo em solo brasileiro, tá? Vamos ver o que mais. Aqui temos algumas informações sobre o crânio dela. Nós vamos voltar, tá, a falar sobre esse crânio nas nossas próximas aulas. Encontraram e colocaram no nosso material como um exemplo de arte que nem sempre é só pintura na caverna, pintura na parede, tá? É interessante nós estudarmos sobre isso. Em seguida, eu quero passar para esse mito, ou melhor, mitos que geram artes. Nós vamos entender o seguinte: desde a antiguidade, ouviam-se histórias, como, por exemplo, o folclore brasileiro. Nós temos o Saci, nós temos a Cuca, nós temos ali o Curupira, que são personagens do folclore brasileiro que passaram de geração em geração e alguns personagens foram modificados de geração em geração, mas hoje em dia nós temos conhecimento deles, tá? Uma pessoa na antiguidade iniciou essa história, passou, até chegar até os dias atuais. E aí eu te pergunto, é um mito ou é um rito? Aqui nós temos a seguinte informação. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos buscam explicar a sua história, a sua origem no mundo, tá? Além de querer controlar a natureza de alguma forma, pois sempre dependeu dela. Nós sempre dependemos da natureza, tá? Desde o início, até para fazer um fogo, para comer, nós sempre dependemos da natureza, tá? Se você é uma pessoa carnívora, você se alimenta de carne, essa carne ela é oriunda da natureza. Mesmo que você seja vegano e não se alimente de carne, mas a fruta que você come é oriunda da natureza. Então, tudo que nós fazemos tem relação com a natureza. Nós somos dependentes até para respirarmos, nós precisamos da natureza, tá? O que nós vamos observar também? Os mitos são respostas criadas pelos seres humanos para questões como essas, tá? Dessa de controlar, do ser humano controlar a natureza. Só que, vejam, tudo isso foge do domínio do conhecimento racional. As pinturas rupestres são, então, registros dessas manifestações essencialmente humanas. Tá, professor, mas por que o senhor está falando tudo isso? Que esses registros também têm relação com a natureza, tá? Então, vejam que desde a pré-história até os dias atuais, a nossa relação intrínseca com a natureza é de uma forma surpreendente. Aí aqui o nosso material ele vai comentar sobre rituais, tá? Vou deixar que você leia. Depois ele vai fazer um comentário aqui sobre a arte rupestre brasileira, tá? Vou deixar que você leia também. Nós vamos retomar a este conteúdo na nossa próxima aula. Para hoje nós tínhamos uma abordagem introdutória sobre a arte rupestre. Te mostrei duas plataformas, a do Google Arts. Se você tiver curiosidade, por favor, você pode procurar. Procure lá arte rupestre. Quando você tiver um tempo mais vazio não, né? Mas um tempo um pouco mais vago, mais tranquilo, para que você veja de que forma aquela plataforma pode te ajudar. E te mostrei também o Google Earth. Ah, professor, você pode me ajudar como eu entro nessas plataformas? Posso. Eu vou deixar o link embaixo do nosso vídeo, tá? Essas plataformas, elas vão nos ajudar com toda certeza a entender os locais onde essas artes foram encontradas, como elas foram encontradas,
onde elas ficam, a sua localização no planeta Terra, tá? E aí nós vamos conversando e tendo todo este diálogo. Ok, turma? Maravilha! Gostei muito então da nossa aula de hoje, viu? Nós conversamos bastante, estabelecemos bastante diálogo, é isso mesmo. Gosto muito quando vocês chegam no meu privado, comentam, professor, gostei de tal coisa, gostei de tal ideia, de tal conceito. É isso aí. A arte ela tem uma função, como eu mostrei no primeiro dia da nossa aula, que é justamente nos fazer despertar sensações, visões, emoções e nos deixar mais suscetíveis às impressões. Algumas situações do mundo nós só conseguimos quando nós estamos sensibilizados. E a arte vai nos ajudar nessa sensibilidade. Beleza? Turma, aproveito também para dizer que aos alunos que fazem atividade adaptada, vocês podem me procurar no privado, tirar dúvidas, tá? Aos alunos que não fazem atividade adaptada, vocês também podem me procurar, podem inclusive opinar sobre a nossa aula, podem dar sugestões, podem criticar também, tá? Toda crítica, eu gosto muito de ouvir as críticas, porque nós melhoramos a cada vez mais, né? Ouvindo as críticas, ok? Turma, então eu vou aguardar vocês na nossa próxima aula. Não deixem de realizar as atividades que eu vou deixar e de fazer as leituras do nosso material. Só assim você vai adquirindo conhecimento, conhecimento e conhecimento, tá? Fiquem todos com Deus, então. Finalizo por aqui. Tchau, tchau, turma!